Olá, muito boa noite para você sintonizado na TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Boa noite para você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, através do Facebook e YouTube. Então não se esqueça de curtir o link de transmissão e compartilhar com todos os seus contatos e seus grupos a nossa live. É uma forma de fazer com que a TV Kefas chegue cada vez mais longe. Para nos acompanhar é muito fácil, estamos no canal 7.1 da TV Aberta, no canal 2 da TV a cabo, através do nosso canal no YouTube, você se inscreve, ativa o sininho de notificação para sempre que iniciarmos uma transmissão ao vivo você ser notificado. Através da nossa página no Facebook, você também acompanha toda a nossa programação ao vivo. Precisamos muito da sua ajuda para continuar mantendo essa importante obra de evangelização. Então acompanhe a TV Kefas e se torne um colaborador do Instituto de Missionários Leigos. No Kefas Entrevista de hoje, nós vamos falar sobre energia solar, conhecer como funciona, os seus benefícios e como utilizar. E para esse bate-papo, nós estamos recebendo o Rodrigo Santos, ele que é empresário do ramo. Rodrigo, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigado, Luana, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre energia solar. Rodrigo, então vamos começar falando para as pessoas como é feita a captação da energia solar, o que é energia solar? Então, veja bem, a energia solar, basicamente, você instala painéis solares, né, num telhado, uma área onde você tenha disponível para isso. Né, esses painéis, eles recebem a luz solar, essa luz, assim que o painel recebe essa luz, ela transfere essa energia para um inversor, ele pode ser um inversor ou um microinversor, e ele vai transformar essa energia com todas as especificações necessárias para que uma casa utilize. Por exemplo, um ar-condicionado, um forno elétrico, um ventilador, uma geladeira, um freezer. Então funciona basicamente dessa forma. Sol recebe, a placa recebe essa luz ela é transformada numa energia naquele primeiro momento, o inversor vai e converte ela novamente para uma energia específica para os equipamentos eletrodomésticos. Rodrigo, e quais são os tipos de energia solar que existem hoje? Hoje tem energia solar, os mais comuns, né, os dois mais comuns, é a solar fotovoltaica e a solar térmica. A fotovoltaica é essa que eu já te falei, então ela recebe a luz solar e transforma em energia elétrica. E a térmica, basicamente, ela recebe a mesma luz solar, só que ela vai aquecer líquido. Então é aquela que é utilizada, por exemplo, para o chuveiro que tem aquecedor solar. Rodrigo, você já falou, né, sobre a captação da energia, como Sim. que ela é captada. Agora fala pra gente, explica pra gente como que funciona os painéis solares, como eles funcionam. Sim, o painel solar, ele é produzido com células, né, são várias células, essas células elas têm materiais semicondutores e a base, basicamente, disso é o silício, né? Então você imagine um painel onde você tem células que estão conectadas umas às outras, né? E esse material semicondutor é que recebe a luz, transforma em energia contínua, e essa energia ela é transformada alternada por meio do inversor. E aí o inversor entrega essa energia para casa, comércio, indústria, e funciona dessa forma. Então, Rodrigo, nós estamos falando de uma energia que ela precisa da luz solar, né, para ser captada. Sim. E como que funciona esse processo durante dias nublados, dias chuvosos? Então, geralmente, né, na maioria das vezes, quando você tem dias chuvosos, nublados, a geração ela vai cair consideravelmente. Por quê? Porque o painel ele precisa de uma incidência solar direta. Então, ou seja, se eu tiver aquele dia que está muito nublado, que a incidência não está direto no painel, eu vou ter uma queda aí considerável nessa geração. Tá? Dias de chuva, também a mesma coisa. Então, assim, o painel ele precisa de luminosidade, ele precisa de luz. Então, quando você tem esse período onde não tem aquele sol brilhando, escaldante, igual é aqui, por exemplo, Governador Valadares, né?
você tem uma queda considerável. Por exemplo, o painel vai gerar aí em torno de 30% da sua capacidade, né? Então cai, e aí assim, o consumidor, né, quem tem energia solar nesse período, né, que está nublado, chuvoso, é importante ele ter essa consciência, porque aí ele vai economizar um pouco mais de energia, sabendo que a usina dele não vai estar gerando o potencial se ela tivesse, por exemplo, naquele dia ensolarado, né? Então, aí pode economizar daqueles outros dias para ele usar nesse período, né? Sim, exatamente. E existem, Rodrigo, telhados apropriados para a instalação dos painéis solares ou pode ser qualquer um? Veja, a questão do telhado é um negócio até, assim, é muito interessante. Por quê? Porque telhado, hoje você encontra no mercado várias estruturas que se adaptam a diversos tipos de telhado. Seja ele colonial, madeira, metálico. O que acontece, na verdade, que você precisa, o consumidor, né, o cliente, até mesmo as empresas que trabalham com energia solar, o que geralmente a gente faz? A gente vai na casa do cliente e a gente avalia a condição do telhado. Então, por exemplo, eu tenho um telhado, a estrutura do telhado é boa, é um telhado reforçado, é um telhado que vai aguentar o peso do painel, né? Então, eu não estou falando de um painel, estou falando de 6, 8, 10, 20, 30 painéis, né? Então, você precisa avaliar essa condição do telhado num primeiro momento, se ele vai aguentar o peso. Bom, uma outra situação que você precisa olhar é a direção do telhado. Então, quando você fala, por exemplo, assim, qualquer telhado, depende muito. Então, por exemplo, o telhado que ele tiver faceado para o norte é a melhor condição que a gente tem. Por quê? O painel, quanto mais voltado para o norte, você tem maior eficiência na captação. Então, a regrinha é o seguinte, norte eu tenho 100% de eficiência, leste-oeste eu tenho 80%, e se eu tiver virado para o sul, 50%. Então, tudo isso você precisa olhar num telhado. Então, você olha a inclinação, você olha a posição do telhado, se ele vai ter aquela condição que a gente precisa, ou em último caso, se o telhado não tem aquela condição toda favorável, o que precisa ser feito? Aí, geralmente, o que a gente faz? A gente calcula essa perda. Então, vamos imaginar que eu tenho um cliente lá, que eu tenho o telhado para norte, para leste, para oeste, para sul. Então, o que a gente faz? Basicamente, a gente calcula essas perdas dos outros telhados, das outras faces, e aí você aumenta o número de módulos naquela instalação. Então, imagine que uma instalação fosse precisar de 10 módulos. Aí ela vai precisar, por exemplo, talvez de 14, 16. Então, você calculando isso, você pode até instalar para diversas direções, tá? Hoje você tem, por exemplo, os microinversores que eles trabalham com os módulos independentes. Então, você não tem perda, né? Você não tem perda de geração se você colocar os módulos em diversas direções, desde que você calcule essa perda. Você não pode, por exemplo, colocar um módulo que está para leste-oeste na mesma condição do módulo que está voltado para o norte. Tá? Então, o importante é esses detalhes. Rodrigo, e para as pessoas que moram em apartamento, como que funciona? Bom, apartamento você tem duas situações, né, que são importantes. Porque assim, primeiro você tem aquelas pessoas que moram, que são apartamentos que são condomínio, né? E aí essas pessoas, por exemplo, não têm área de telhado suficiente. E aí o ideal, quando você tem, por exemplo, condomínio, você, numa reunião de condomínio, você aprova que, por exemplo, o condomínio vai colocar energia solar, que os moradores podem orçar, enfim. E aí o ideal nessa situação é você fazer uma fração ideal do telhado. Então vamos imaginar que eu tenha lá 10, 12, 16 condôminos morando num condomínio, né? Eu não tenho telhado suficiente para todo mundo. Então eu faço uma fração, uma porção para cada um, falo, cada um tem uma área X metros quadrados para poder colocar. Essa é uma situação. A outra situação é quando o condomínio, por exemplo, tem áreas disponíveis para poder colocar para todo mundo. Aí ele cria, por exemplo, numa outra área, coloca e distribui aquilo, né, para os moradores. A única desvantagem do quem mora em apartamento é só essa condição, de ter área disponível para poder colocar os painéis suficientes daquilo que ele precisa, né? Fora isso, se ele tiver
numa reunião de condomínio, aquilo aprovado, tramita normalmente e aí ele consegue ter energia solar também. Rodrigo, nós vamos fazer uma pausa. O Quer Fazer Entrevista vai a um breve intervalo. O Rodrigo continua aqui conosco e no próximo bloco vamos continuar falando sobre energia solar. Não sai daí porque voltamos em instantes. A TV Kefas pode estar com você em qualquer hora e lugar, em casa, no trabalho e até em outras cidades do Brasil e do exterior. É só você baixar o nosso aplicativo e é muito fácil. Vá na loja de aplicativos Play Store no seu celular ou tablet. Digite TV Kefas. Encontre nosso aplicativo, clique em instalar, aguarde alguns instantes e clique em abrir. Pronto! O aplicativo já está na sua tela. É só clicar e você terá acesso ao nosso site. Conheça a programação da nossa TV Católica, notícias, assista ao vivo 24 horas por dia e torne-se nosso colaborador. Então, não perca tempo. Baixe agora o aplicativo da TV Kefas. E em breve estará disponível também na Apple Store. A TV Kefas convida você e sua família para rezar a novena do Bom Pastor. Diariamente, Padre Luiz Carlos clama ao nosso bom e eterno pastor que abençoe nossa vida, promova nossa cura e libertação. Reze a novena e envie seu testemunho de graça recebida. Novena do Bom Pastor, todos os dias às 6:30 da noite na TV Kefas e pelo YouTube. Amigos e amigas da TV Kefas, sabemos que 2022 é um ano de eleições. Com isso, as emissoras de rádio e televisão são obrigadas a veicular em sua grade de programação a propaganda eleitoral ou partidária gratuita. De acordo com os termos do Tribunal Superior Eleitoral, Lei 9.504/97, com alterações dadas pela Lei 11.300, do dia 10 de maio de 2006. Por isso, a TV Kefas conta com a sua compreensão durante esse período eleitoral. Que o Bom Pastor abençoe você e sua família. Estamos de volta com o Quer Fazer Entrevista e no programa de hoje estamos falando sobre energia solar, como funciona, os seus benefícios e como utilizar. Para esse bate-papo nós estamos recebendo o Rodrigo Santos, ele que é empresário do ramo. Rodrigo, dando continuidade aqui a esse nosso bate-papo, vamos falar para as pessoas que estão em casa agora como que é feita a manutenção e a limpeza desses painéis solares. Bom, vamos lá. Em relação à manutenção, os equipamentos de energia solar, eles têm uma qualidade assim, muito superior, né? E aí ele tem uma durabilidade também muito grande. Então, na maioria das vezes, ele não dá manutenção em relação assim, queimou um painel, queimou um inversor. Não, mas a limpeza ela é importante. Principalmente o seguinte, o painel solar, quando ele está instalado em áreas de muito volume de trânsito ou poeira, então acaba acumulando uma crosta, né, de poeira no painel. E essa poeira ela atrapalha, né, na geração. E aí o ideal é que você faça essa limpeza. Qual que é a periodicidade, por exemplo? Por exemplo, você tem, na maioria das vezes, de 6 em 6 meses, né? E aí, como você tem, a maioria dos sistemas, ele tem um sistema de monitoramento para você ver como é que está a performance do painel, o desempenho, se ele está gerando mais ou menos. Então você consegue avaliar também o seguinte, essa usina ela era para estar gerando X kW, só que ela está gerando menos. O que está acontecendo? Pode ser sujeira. E aí como é que se limpa isso, né? Então você tem que usar, por exemplo, água, não pode jogar nenhum tipo de material corrosivo na placa, nada que você utilize lá que possa arranhar também a película, né, do painel ali, que é um vidro. Tá? Então, sim, você vai usar um pano macio, né, um esfregão, tem que ser dessa forma. Jogar bastante água e limpar toda aquela sujeira que tem ali.
O ideal, né, então, é você contratar uma empresa especializada para isso. Por quê? Porque ali gera eletricidade, né, está gerando energia. Então você tem que desligar a usina, né, certificar que, né, uma questão de segurança até para o profissional que vai subir no telhado, para ele poder, né, lavar os módulos com segurança. Né? Então basicamente é isso. Agora, tem usina que você precisa de lavar com menos tempo? Tem. Então são aquelas usinas, né, que os painéis estão expostos a uma interferência de poeira, né, muito maior do que aquilo que a gente imaginava no momento que a gente projetou aquela usina. Né? Então, talvez aquela usina que está numa área rural, né, está próximo, por exemplo, de uma estrada de chão, que passa carro e levanta poeira, essa poeira assenta, aí não chove o suficiente para poder limpar. Então, nesse sentido, aí você precisa fazer essa limpeza. Isso vai garantir, só para você ter uma ideia, volta aí em torno de 20% a 25% da capacidade de geração. Então você está perdendo produção, né, de energia por conta de não dar aquela manutenção em relação à limpeza. Então geralmente funciona assim. Rodrigo, vamos falar agora então de economia, né, que acho que todo mundo gosta. Quais são os benefícios financeiros da energia solar? Então, a energia solar, né, ela tem, eu falo que assim, o melhor investimento do momento hoje é em energia solar. Não tem nada que te dá um retorno melhor do que isso. Né? Então, se você consegue hoje, por exemplo, reduzir a sua conta em até 95%, a depender do tanto que você gasta, então nós estamos falando numa economia considerável. Né? É claro, pessoas que têm um consumo, né, de energia, que gastam menos energia, talvez não vai reduzir esse coeficiente tão alto. Mas na maioria das vezes é assim que funciona. Então, imagine que, por exemplo, se uma conta de R$500 que você paga, por exemplo, você passar a pagar 80, 85, R$100, cento e poucos reais, já é uma redução considerável. Falar que a conta vai zerar, isso não acontece. Tá? Porque o que acontece? Você tem hoje na conta, nos padrões, por exemplo, monofásico, bifásico e trifásico, uma taxa que você já paga dele. Então você tem R$30 monofásico, 50 bifásico e 100 trifásico. Mas o que eu pago, Rodrigo? Você paga taxa de iluminação pública. Então a conta, vai vir zerado? Não vai vir zerado. Né? Mas você vai ter uma redução considerável. Essa redução de aproximadamente 95%, e você paga esse investimento em 3 anos e meio até 5 anos. Então, ou seja, se você tem hoje, veja bem, os painéis ele tem garantias de fábrica, só para você ter ideia, de 10, 12, 15 anos. Garantia de desempenho, quer dizer, aquela garantia de funcionamento, de até 30 anos. Então você usa 5 anos, vamos imaginar que num cenário maior, você vai usar 5 anos para ter o retorno sobre o investimento. Então, a partir daí, você tem mais de 20 anos de produção de energia retornando para você, você já pagou o investimento que você fez, e aí é só colher os frutos de você ter uma energia solar em casa, ou no seu comércio, na sua indústria. Então já vimos que os benefícios em questão de economia são grandes e também existem benefícios nas questões ambientais, né, Rodrigo? Quais são eles? Ah, sim. Então, a energia solar é uma energia limpa, né? Ela não produz nenhum tipo de gás. Né? Então, você tem aquela energia que ela é renovável, você tem uma fonte inesgotável que é o sol. Né? Então, ela não emite nenhum tipo de poluente. Então hoje, por exemplo, né, a grande preocupação nossa realmente é com o meio ambiente. Então quando você tem a consciência de fazer aquele investimento em um determinado tipo de tecnologia, né, que é a energia solar fotovoltaica, além de você economizar no seu bolso, né, você está ajudando a cuidar do meio ambiente. Rodrigo, e vamos falar agora um pouco então para as pessoas saberem qual o investimento que é necessário para a pessoa adquirir e começar a utilizar a energia solar. E aproveita também e fala um pouquinho para a gente sobre o marco legal de geração distribuída. Vamos lá. Veja bem, valor de energia, quanto que vai me custar a minha usina? Depende do tanto que você consome. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, hoje,
Um tipo de consumidor, aquele consumidor que tem uma conta de mais ou menos uns 200, 250 reais, 300 reais, eu tenho um valor de usina para poder oferecer. Quando você tem aquele cliente que consome mais energia, esse valor vai subir, isso é gradativo. O que na verdade acontece que a gente precisa fazer é o quê? Então, por exemplo, você vai falar comigo, Rodrigo, eu quero colocar lá na minha casa, eu gasto 200 reais, mas eu quero colocar um ar-condicionado num quarto de visita, eu quero colocar um ar-condicionado na sala, eu quero comprar mais um freezer, um forno elétrico. Então, você vai estar mudando o seu perfil de consumo. Então, a gente calcula tudo isso, vê qual que é a sua média de consumo e a gente pega e te passa o valor. Então, mais ou menos, para você ter uma ideia, hoje quem consome em torno de 200, 250 reais, ele vai fazer um investimento em torno de 8 mil, 9 mil, 10 mil reais mais ou menos, a depender da topologia, quer dizer, o tipo de equipamento que você quer e como que ele vai ser instalado na sua casa. Então, parte desse princípio. Então, por exemplo, essa pessoa que gasta 200, 250 reais, ele vai passar a pagar quanto, por exemplo, de energia? Vai passar a pagar em torno de 80, 85 reais. Então, é uma redução, por exemplo, de quase 60%. Entende? Que não é 95, quase 60%. Quem gasta mais vai chegar nesses 95% de redução. Então, parte sim, um menor sistema fotovoltaico hoje para uma casa mediana é basicamente isso, entre 8, 9, 10 mil reais, que é o valor do investimento. Lembrando que esse investimento ele é retornável, você tem um retorno sobre o investimento em torno de 3 anos e meio a 5 anos, né, o que torna o investimento muito confiável, né, além dessa redução, a questão do meio ambiente. E você falou num ponto muito importante, que é o marco legal da geração distribuída, que é onde o consumidor hoje ele precisa se atentar para essa questão. Né? Foi uma lei que foi sancionada e é a lei do marco legal da geração distribuída. Ela vai começar a produzir efeitos a partir de janeiro de 2023. Ela foi apelidada, né, como a taxação do sol. Né? Então, por exemplo, a concessionária ela vai passar a cobrar um percentual sobre o excedente que passa pela rede dela. O que é isso aí? Então, vou te explicar. Vamos lá imaginar que você produza 500 kW mês, só que você gastou só 300, né? Passou pela rede 200. O que é passar pela rede? Tem um medidor bidirecional, que é aquele medidor que vai computar aquilo que você está gastando e aquilo que você está injetando na rede. O que você injetar na rede, alguém tem que cuidar daquela energia para você até você precisar. Então, a concessionária ela vai cobrar do consumidor essa utilização da rede dela. É a taxação do sol. Tá? E aí, claro que como a lei ela vai começar a produzir efeitos a partir do dia 7 de janeiro de 2023, vai começar uma corrida, assim, uma explosão de corrida agora para quem quer fazer o investimento e ter o benefício da energia solar. Nas regras antigas, até 2045, tem que fazer agora até final de dezembro. Então, passou dessa data aí, Luana, aí vai começar a taxar. Então, a corrida aí de 6 meses para quem quer aproveitar ainda as regras atuais, né? Quem quer aproveitar as regras atuais da energia solar, né, o momento é agora, o momento de fazer realmente o investimento é agora, é um investimento bom, é um investimento que além da economia financeira, você cuida do meio ambiente, né? Então, quem tem essa intenção, o ideal é que faça agora. Rodrigo, eu gostaria de agradecer a sua participação. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e vir aqui esclarecer dúvidas muito importantes sobre o tema. Obrigado. O Kefas Entrevista chega ao fim, mas continue você ligado na programação da TV Kefas, a TV do Bom Pastor, e aproveite para se tornar um colaborador do Instituto de Missionários Leigos e ajudar nas obras de evangelização, no qual a TV Kefas faz parte. Uma boa noite para você, até o próximo programa.